Bom, pessoal, essa semana foi extremamente corrido para gravar esse vídeo. Vocês estão vendo que ele está saindo atrasado, né? E eu vou tentar gravar o vídeo sem ter nenhuma edição, porque edição é uma coisa que tira muito tempo. Então, vocês me perdoem aí se tiver alguns engasgos, algumas voltas aí de alguma coisa que foi pronunciada errada, tá bom? Então, a gente terminou de ver na semana passada alguns oráculos e tem toda uma sessão de oráculos proféticos de Isaías que vai até ali o capítulo 35. E a gente vai ver agora esses últimos 4 capítulos da primeira parte de Isaías, capítulo 36, 37, 38 e 39, que conclui então Isaías do capítulo 1 ao 39, que tem um tom, tem toda uma maneira de ser, uma maneira de se expressar, e do capítulo 40 em diante você tem aí uma outra parte do livro. A gente vai comentar mais sobre isso no nosso próximo estudo, né? Então é interessante quando a gente abre logo lá no capítulo 36, a gente já percebe que tem aí um salto de tempo, né? A gente já está falando agora sobre Ezequias, a gente está falando agora sobre o ciclo de Ezequias, né? A gente não está mais falando sobre Acás, e logo no verso 1 do capítulo 36 já fala que é o 14º ano do reinado de Ezequias. Então, bastante tempo se passou ali desde Acás. Esses 4 capítulos que vão seguir agora, que a gente vai comentar, eles são diferentes dos outros capítulos ali do livro de Isaías, porque eles não tem aquele formato clássico de literatura profética, onde a gente tem aqueles oráculos ditos pelo profeta, assim diz o Senhor, e aí tem lá aquele monte de coisa que o profeta diz em nome de Deus. Mas agora esses 4 capítulos, eles vão ser colocados em formato de narrativa histórica. Na verdade, esses próximos capítulos, eles são idênticos ali ao segundo livro de Reis, do capítulo 18 ao capítulo 20. Então a gente vê que tem tem uma discussão, na verdade, né, se Isaías foi tirado de Segundo Reis ou se Segundo Reis foi tirado de Isaías, né? Tem uma discussão aí entre os estudiosos desses livros para saber qual é o original, mas o fato é que um é cópia do outro, um se baseou no outro, né? A gente só tem aqui em Isaías algumas inserções de orações e de oráculos, que não podia ser diferente, né? No livro profético. Então a gente tem aqui no livro de Isaías esses 4 capítulos com esse tom agora, com esse estilo agora de narrativa, né? Narrativa agora seguindo o ciclo agora de Ezequias. A primeira parte do livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, como a gente já falou, ele segue mais a ideia da ameaça da Assíria, enquanto a segunda parte fala um pouco mais sobre o exílio e sobre a Babilônia. E esses 4 capítulos vão fazer justamente essa transição. Capítulo 36 e 37 vai contar uma história, que a gente vai ver, sobre a Síria, na verdade, sobre a derrota da Síria, sobre o fim da ameaça da Síria para Jerusalém, enquanto o capítulo 38 e 39 vão introduzir agora a ideia da ameaça da Babilônia, embora em alguns oráculos já tenha sido comentado sobre a Babilônia como uma grande ameaça, sobre a Babilônia é o que vai levar ao exílio, né? Vai levar Jerusalém e o Reino do Sul ao exílio, né? Então vamos lá. A história do capítulo 36 e 37 sobre a Assíria. Então a história começa, como a gente já viu, 14º ano de Ezequias. Começa dizendo lá no verso 1, né, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou, todas com exceção de Jerusalém. Então, Jerusalém sitiada. É isso que acontece no capítulo 36. A gente tem aqui um comentário que é importante se fazer, porque vocês lembram da Síria na seguinte situação. Acás faz uma aliança com a Assíria, vocês lembram, né? Para poder guerrear contra
Síria e Israel do Norte. Então Acaz se coloca como um rei vassalo do rei da Assíria. Então ele fala: eu sou o teu servo. Né? Vocês lembram, a gente comentou sobre isso, né? Até uma posição antagônica do que ele teria com Deus. Né? Então ele se coloca como servo, como filho do rei da Assíria, enquanto ele não quer muito saber do que Deus está pensando sobre essa história. Né? Agora a gente está lidando, muitos anos depois, com o filho de Acaz, Ezequias, tendo que lidar com toda essa pataquada, com toda essa confusão que Acaz fez. Então o que acontece? Quando Sargão II, rei da Assíria, morre, Ezequias tenta aproveitar essa transição do trono para se rebelar contra a Assíria, para deixar de ser vassalo da Assíria. Então ele faz uma aliança ali com vários pequenos reinos que tem ali em volta de Israel e eles se rebelam contra a Assíria. Acontece que a coisa não vai ser tão fácil quanto parece. Então o capítulo 36 descreve Rabsaqueh, que é o mensageiro do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, indo até Jerusalém. Então ele vai até o portão da cidade, e aí você tem aquelas cenas de filme de guerra, né? De guerra antiga. Vai o mensageiro do rei do portão da cidade e vai, então, os servos agora do rei Ezequias, o rei de Jerusalém, Eliaquim, Sebna e Joá, se encontram então com Rabsaqueh. Né? Então, Rabsaqueh diz basicamente o seguinte: a sua rebelião não vai prosperar, né? Você se baseou em informações erradas, informações ruins do Egito. Então é o seguinte: se você retornar à condição de vassalo, eu vou te presentear com 2.000 cavalos de guerras. E ele ainda diz: se você tiver cavaleiros para montar esses cavalos. Mas toma cuidado, porque se você não aceitar essa proposta, você vai ser destruído. Ele está dizendo basicamente que você tem que voltar à sua condição. Se você voltar, você tem vantagens. Se você não voltar, você vai ter punições. Então essa é a proposta de Rabsaqueh. Você volta à vassalagem, que você ganha presentes. Você continua com a rebelião, que você vai ser destruído. Né? E ele ainda termina de um jeito interessante essa fala dele lá no verso 10 do capítulo 36, que ele vai dizer o seguinte: Ezequias confiava em Deus e confiava que Deus ia livrar ele dessa situação. E aí Rabsaqueh, muito esperto, ele diz o seguinte: e será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra essa terra para a destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Então, existe um jogo aqui muito interessante que Rabsaqueh acha: você está confiando em Deus para te proteger, mas foi Deus mesmo que me enviou para te destruir. Então, a gente percebe aqui que os outros povos já tinham algum conhecimento de como funcionava ali esse fenômeno dos profetas, né? Que diziam que quando o reino de Israel era destruído, ele falava: olha, quem enviou esse destruidor foi Deus. Então, esse mensageiro de Senaqueribe se coloca nessa situação: Deus está me enviando para destruir vocês. Então não adianta você querer confiar em Deus para se livrar de mim. Então ele faz toda uma confusão ali, ele tenta fazer toda uma confusão na cabeça do rei. E não só do rei, porque olha que interessante. Quando os representantes do rei ouvem essa mensagem, eles pedem: olha, por favor, não fale em hebraico, fale em aramaico com a gente. E eles falam isso para as pessoas que estão no muro da cidade não entenderem a mensagem, né? Não ouvirem o que está sendo falado. E a resposta de Rabsaqueh a esse pedido vai ser o seguinte: mas Rabsaqueh lhes respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Né? Então ele está falando: essa cidade vai sofrer muito. E ele continua: então Rabsaqueh se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Só um parênteses aqui, quando ele fala
que eles vão ter que beber a sua própria urina e comer seu próprio excremento, porque é o seguinte, existe uma estratégia de guerra que é, quando a cidade é sitiada, o exército que está tentando tomar a cidade, ele toma conta dos portões, não deixa ninguém entrar, nem ninguém sair. Então a ideia é os mantimentos da cidade acabarem e matar a cidade pela fome, né? Então essa era a estratégia quando você tinha cidades muradas, que você não conseguia simplesmente atravessar o muro. Você não tinha ali armas de guerra como tem na Idade Média, né? Aquelas trebuchets, aquele catapultas, né? que destroem as muralhas, você não tem. Então essa era a principal estratégia, vencer pela fome, né? Então ele continua lá no verso 3, então ele diz em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna. Então, olha o oposto que ele está colocando. Se vocês não se entregarem, vocês vão comer seu próprio excremento e beber da sua própria urina, de fome e de sede. Se vocês se entregarem, vocês vão comer da sua própria videira e da própria figueira, e beber da própria água da sua cisterna, do seu poço, né? E ele vai terminar a fala dele aqui nos versos 17 e 18, dizendo: até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? E aqui nos versos seguintes ele começa a falar dos exemplos de como os outros deuses não livraram as terras de serem destruídas pela Assíria. Então, se entreguem, vocês não têm saída, né? E aí, o capítulo 36 termina com os servos aqui do rei, os 3 servos, Eliaquim, Sebna e Joá, voltando para Ezequias para trazer essa mensagem, e o povo abalado, né, com a mensagem que o mensageiro veio trazer, o Rabsaque veio trazer de Senaqueribe, o rei da Assíria. E assim termina o capítulo 36. E o capítulo 37 começa com o rei Ezequias ouvindo essa mensagem, né? E ele rasga suas vestes, ele vai para a casa do Senhor, e a ideia aqui é que ele consulta Isaías, ele consulta a Deus, né? O que Deus vai fazer diante disso, diante dessa ameaça? E aqui a gente tem dos versos 5 até o verso 7 a resposta de Isaías, dizendo o seguinte: os servos de Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E lá eu farei com que ele seja morto à espada. Então, imagina as palavras do profeta agora sendo ditas contra tudo o que parece ser mais lógico. Então você tem um exército imenso sitiando a cidade. Você tem um mensageiro dizendo que foi Deus quem enviou ele. E ele dizendo: olha, eu já destruí diversas cidades, a sua vai ser destruída também. Se entregue e você vai ver bem. Não se entregue e vocês vão ver o horror. E aí vem o profeta e diz: não se preocupe, vai acontecer algum milagre e a gente vai ser livrado das mãos da Assíria, né? Que situação. Às vezes a gente é colocado numa situação assim, às vezes a gente é levado a uma situação de confiar, de ter fé contra tudo o que parece mais lógico, e com o medo batendo a nossa porta, né? O medo é um agente muito forte contra a fé. Essa era a situação do povo, né? Essas palavras, então, de Isaías trazem 2 ideias aqui. Primeiro, eu vou fazer com que esse exército desapareça daqui, e segundo, eu vou fazer com que o rei seja morto, né? E aí, quando a gente continua lendo aqui, nos próximos versos,
A gente vai ver que tem um oráculo de Isaías contra a Síria, dos versos 21 a 35, né? Dizendo aqui o que ia acontecer com a Síria, igual aqueles oráculos que a gente viu da Babilônia. E a Síria começa a fugir, então, porque tem toda uma outra trama militar acontecendo. Então, o rei é obrigado a lutar em outro lugar, mas ele deixa um exército ali nos portões da cidade. Mas ele não deixa sem um aviso, e o aviso que ele deixa é: vocês não achem que vocês vão se livrar dessa. Eu tô tendo que me focar nessa outra campanha militar, mas eu não esqueci de vocês. Não achem que Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Então fica essa apreensão aí no ar, né? Só que depois desse oráculo de Isaías contra a Assíria, ele termina lá nos versos 36 a 35 dizendo o seguinte: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, ele evoca aí Davi, que construiu a cidade de Jerusalém, e diz que a Síria não vai destruir Jerusalém, né? Fica essa promessa no ar. Jerusalém vai ser protegida por Deus, apesar da promessa de Senaqueribe estar ali dizendo: eu vou voltar e vou destruir a cidade, né? Então o capítulo 37 termina com um milagre. Diz aqui que o anjo do Senhor matou ali milhares de soldados do acampamento assírio, e esse acampamento que estava às portas da cidade teve que se desfazer. Então a cidade é livre desse sitiamento que estava acontecendo pelos assírios. E o capítulo 37 termina, os últimos versos, dizendo que enquanto Senaqueribe estava adorando o deus dele lá no templo dele, os filhos dele vêm e o matam, né, numa trama política. E aí quem senta no trono agora é Esarhadon, filho de Senaqueribe. Então o capítulo 37 termina essa história, o capítulo 36 e 37, do seguinte, né? Quando parece que está tudo contra você, Deus vem e reafirma a promessa dele, né? Olha, eu sei que parece impossível, mas acredite, vai acontecer. E no final existe esse livramento que é miraculoso, né? Então a gente termina aqui no capítulo 37 a ameaça da Assíria contra Jerusalém. A Assíria não vai mais ser uma grande ameaça a partir daí contra Jerusalém. E aí você vai ter o Império Neobabilônico, na verdade, né, começando a crescer. E é isso que a gente vai ver agora no capítulo 38 e 39, uma outra história. São essas duas histórias, né? E essa história ela tem elementos muito interessantes, muito bons, que faz a gente refletir. E vai começar o capítulo 38, logo lá no começo, dizendo que Ezequias ele se adoece, ele sofre uma doença fatal. E Isaías vem na corte do rei e diz o seguinte para Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque agora você vai morrer. Então você teve esse livramento aqui, ótimo, né? Você não vai ser morto pela espada do rei Senaqueribe, mas põe a tua casa em ordem, porque você não vai se livrar dessa doença que você tem agora, você vai morrer, né? E aí o rei apela para Deus, né? Ele tem uma oração aqui do rei no verso 3, apelando para Deus, dizendo: Deus, por favor, me livra dessa doença, né? Ele lembra de como ele foi fiel a Deus, né? Eu fui fiel, e ele chora amargamente. Então Isaías volta para o rei, né? E ele recebe uma outra profecia que está ali no verso 5 e diz o seguinte: vai e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E aí Ezequias então tem essa situação esquisita, né? Não sei se já ouviu falar por aí alguém falar assim:
Imagina se você soubesse quando você fosse morrer. E essa é a situação de Ezequias. Ele sabia que ele ia morrer naquele momento. Ele clama a Deus. Então ele sabe que ele vai viver mais 15 anos. Então ele vai planejar a vida dele sabendo quando ele vai morrer agora, né? Então, essa situação. Deus ouve essa oração, essa súplica de Ezequias e acrescenta 15 anos à vida dele. E olha o que acontece, né? A gente tem ainda, o profeta ainda fala, olha, eu vou dar sinais para você ver que isso vai ser verdade. Ele fala que o relógio de sol, né, a sombra do relógio vai retroceder 10 graus, e isso acontece, né? A ideia não é a única parte na Bíblia onde fala sobre o sol mudar de posição. Isso é muito forte porque o sol é extremamente simbólico, porque se tudo mudar, o sol não muda. Então o sol é um símbolo de fidelidade, de coisa que não muda. Então um milagre que envolve a posição do sol significa um milagre muito grande, quer dizer que a coisa realmente vai acontecer. É para você realmente confiar, né? Então depois disso, desse sinal, Ezequias fica muito grato e tem todo um cântico aí no capítulo 38 do rei agradecendo a Deus por essa sobrevida que ele tem, né? E aí no capítulo 39 a gente tem uma nova situação acontecendo. Um rei lá de uma terra chamada Babilônia ouve falar que Ezequias se livra dessa doença de morte e ele vai visitar o rei, então, né? Como uma política boa, né? Na verdade, ele não vai pessoalmente visitar, mas ele manda ali mensageiros para trazer cartas e presentes ao rei Ezequias. Fala, olha, ouvi falar que você ficou doente e melhorou. Olha, parabéns, né? A gente fica feliz com a sua melhora. Tá aqui alguns presentes, né? Fazendo aquela política básica, né? Boa. E o que acontece? Ezequias recebe esses mensageiros da Babilônia, leva eles para a casa do tesouro e mostra todos os tesouros de Jerusalém. Ele fica feliz com a visita desses mensageiros, né? E para tratar eles bem, mostra todo o reino deles, mostra todos os tesouros de Jerusalém. E aí, Isaías aparece e fala: e aí, o que está acontecendo? Ezequias conta tudo o que aconteceu, tudo que ele mostrou aos mensageiros, né? E o texto é bem claro, não teve nada dos tesouros de Jerusalém que não foi mostrado a esses mensageiros, né? E aí tem uma resposta do profeta Isaías, lá nos versos 5 a 7 do capítulo 39. É a última parte de texto que a gente vai ler, que diz o seguinte: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por vocês, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, algumas coisas interessantes. Ele repete que a expressão não vai ficar nenhum tesouro, né? Assim como não ficou nenhum tesouro sem ser mostrado aos mensageiros da Babilônia, não vai ficar nenhum tesouro sem ser levado para a Babilônia, né? Então tudo isso que você mostrou para eles vai ser levado embora. E todos esses tesouros parece que ficou na memória ali da Babilônia, né? Porque mais tarde, né, um outro rei, Nabucodonosor, ele acaba fazendo uma campanha e acaba invadindo Judá. E é interessante que acontece exatamente isso, né? Príncipes de Jerusalém são levados, príncipes de Judá são levados para a Babilônia para servirem de eunucos no palácio do rei. O livro de Daniel vai tratar exatamente sobre isso, o que acontece com esses príncipes, com esses nobres, esses jovens nobres levados para a Babilônia, né? E a gente termina então com essa ideia que é o seguinte, né? Cuidado, existe um provérbio que diz assim: cuidado com o que você pede, porque pode ser que você seja atendido. O rei pede 15 anos a mais de vida e nesse período ele mostra todos os tesouros do palácio, né? E isso vai levar, anos mais tarde, à destruição de Jerusalém, né? Cuidado com o que você pede, pode ser que você seja atendido. E assim a gente termina toda essa primeira parte do livro de Isaías,
que foca no juízo sobre Israel e sobre as nações, né? E a gente começa agora a apontar para a Babilônia. A Babilônia, o reino que não tinha Jerusalém como assim algo que chamasse muito a atenção, mas por causa desse rei que pediu tanto a Deus que lhe desse um pouco mais de vida, usa esse período de vida para fazer algo que não foi bom para o reino dele.